Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Bem-vindos ao nosso quadro Relatinhos. E nesse quadro aqui, os ouvintes enviam as histórias em que eles precisam de uma ajudinha, de um conselho ou de uma opinião externa. Normalmente é uma história que está acontecendo no momento, né? Algo presente ali, atual, ou algo que tá para acontecer, tá? Não esqueçam, portanto, de comentar, porque é para isso que a pessoa envia esse relato aqui. Mais uma coisa sobre esse quadro aqui do Relatinhos é que ele é contado em primeira pessoa com as próprias palavras dos ouvintes. Mas é claro, gente, tudo mantendo o anonimato. Então vamos lá para a história da nossa musa Adriana. Mas então, eu conto ou você conta? A Adriana começa o e-mail assim: Olá, tudo bem, musers? Acompanho todos os episódios do Eu Conto, Você Conta e eu sou muito fã. Mas hoje eu gostaria de contar a minha história, algo que está acontecendo agora. Meu nome é Adriana, eu sou psicóloga formada há 3 anos. E em maio do ano passado, eu entrei para uma clínica para atuar como psicóloga clínica. Essa clínica é 100% online e também composta pela staff 100% só mulheres, inclusive as donas da clínica, que aqui a gente vai chamar de Agatha e Brigitte. A gente está falando aqui de uma clínica bem conhecida, tá, gente? E no início, quando eu entrei lá, teve um treinamento maravilhoso. A Agatha e a Brigitte receberam todo mundo super bem. Explicaram tudo em detalhes. Haviam outros funcionários também nessa clínica, mas no primeiro momento a gente tinha muito contato com a Agatha e um pouco de contato com a Brigitte. No treinamento aprendemos todos os processos da empresa e sempre fomos tratadas com muito carinho e muita intimidade. Eu adorei. Eu acreditei muito nos princípios que a Agatha e a Brigitte passaram para a gente. O feminismo, por ser uma clínica somente com mulheres e para mulheres. Apoio, porque elas destacavam que sempre podíamos contar com as duas e entrar em contato quando fosse preciso. E o último princípio era a equidade, já que na clínica elas adaptavam o valor da terapia conforme o cliente e a pessoa pudesse pagar. É importante que vocês saibam. A proposta lá na clínica era muito boa, gente. Elas ofereciam uma porcentagem bem alta, uma grande quantidade de pacientes e também prometiam cuidar de toda a parte de captação, administrativo e financeiro para as psicólogas que trabalhavam lá. E essas são as partes mais difíceis para profissionais da saúde autônomos. Pois bem, comecei a trabalhar na clínica e comecei a receber as pacientes. Eu fui informada que só receberíamos 45 dias depois do atendimento. Hum, eu achei bem estranho, mas não tanto, porque outras clínicas costumam repassar após um tempo também. Mas aí, 45 dias era bastante tempo. Um mês depois do meu treinamento, eu comecei a receber as pacientes e atender. 45 dias depois, quando chegou o dia do pagamento, adivinha? Eu não recebi. Eu perguntei para as meninas se tinha algo errado e elas colocaram a culpa no banco. Mas depois de 3 dias, elas me pagaram. Só que conforme os meses seguintes foram passando, os atrasos foram aumentando. 7 dias, 15 dias, um mês. E aqui a gente está colocando em cima já dos 45 dias que normalmente elas já esperam para pagar. Nesse momento, não era só eu, já havia muita cobrança das outras psicólogas também. E a Agatha dizia que elas estavam passando por um momento difícil, mas que já estava tudo resolvendo e em breve todo mundo ia ser pago. Só que ao mesmo tempo, eu começava a observar que algumas psicólogas que trabalhavam lá também diziam não estar recebendo mais. Não era só um atraso, gente, era não receber. Elas combinavam um dia de pagamento, não cumpriam e começavam a remarcar essa data, mas nunca pagavam. Começava aí uma bateria de reuniões e discussões para tentar resolver esse problema
não só comigo, mas com as outras psicólogas que trabalhavam lá. E nessas reuniões, as donas da clínica, Agatha e Brigitte, eram bem claras. Elas ameaçavam a gente com processos, caso a gente decidisse reclamar delas nas redes sociais ou em algum canal de suporte, como no Reclame Aqui. Então parecia que a gente estava meio de mãos atadas, não podia reclamar, mas também não tinha nosso pagamento. Até que chegamos em dezembro do ano passado e era hora de eu receber o valor referente a outubro, mas eu nunca recebi esse valor. Nesse mesmo mês de dezembro de 2025, houve também a última reunião, que foi bem agressiva, e com a presença do advogado das duas, informando que quem fizesse greve, reclamasse nas redes sociais, informasse aos pacientes da situação ou até mesmo tentasse contato com as donas, seria processado. Elas sempre prometiam uma nova data de pagamento, mas nenhuma delas foi cumprida. Percebendo isso, eu informei que fevereiro de 2026 seria o meu último mês de trabalho na clínica. Só que, indo contra o que elas pediram, eu resolvi informar as minhas pacientes que eu estava saindo de lá e também deixar avisado do motivo, do porquê. Eu acho que, como clientes, elas têm direito de saber. Foi nesse momento, Mari, que eu entendi que o problema era bem maior do que eu imaginava. Conforme eu fui falando com algumas pacientes minhas, elas me informaram que aquela seria a terceira ou até mesmo a quarta vez que elas trocavam de psicóloga em menos de um ano naquela clínica. E que todas as outras psicólogas também saíram pelo mesmo motivo, prejudicando assim o processo de terapia dos clientes. E isso me fez perceber que não era um momento difícil da clínica, da Agatha ou da Brigitte. Aquilo era um golpe. E sobre o motivo do atraso, elas disseram que o banco bloqueou a conta depois que elas receberam um processo grande, sempre reforçando que não era culpa delas, era sempre culpa das psicólogas e dos pacientes. Mas espera aí, por que então haviam psicólogas sem receber há 2 anos? Definitivamente não era uma fase, entende? Muitas pacientes queriam sair da clínica, mas essas pacientes não conseguiram recuperar o próprio dinheiro investido. E tem mais. Vocês acreditam que as minhas pacientes receberam mensagens de coação, gente, dizendo que seria crime se caso elas decidissem continuar comigo no particular. Olha isso! Quando chegou o dia de eu sair da clínica, elas também tentaram me coagir, dizendo que eu não havia informado a minha saída, o que era uma completa mentira, porque já estava registrado até no sistema que eu estava indo embora. Na hora de assinar o contrato de rescisão, as donas me enviaram um distrato com cláusulas absurdas, como, por exemplo, que eu não poderia entrar com processo contra elas em nenhuma esfera, que eu concordava que elas cumpriram todos os deveres que prometeram e, pasmem, que eu deveria ficar 2 anos sem ter contato com as pacientes e não trabalhar com nenhuma clínica que fosse concorrente delas. É claro que eu não assinei isso, gente. E nesse momento, nos dias atuais, a situação é a seguinte: eu não recebi nenhum valor que elas me devem. Entrei agora num grupo que tem mais de 50 psicólogas que também aguardam pagamento. Mas eu sei de muitas outras que nem estão ali naquele grupo. Eu estou em contato com uma advogada para entender o que eu posso fazer para receber o meu dinheiro. Pelo fato de eu não assinar esse contrato e não querer assinar algo assim, a Agatha me informou que os advogados delas entrariam em contato comigo quando eu relatei que não ia assinar, né? Só que isso nunca nem aconteceu. Nunca nenhum advogado entrou em contato comigo. E por fim, a Agatha e a Brigitte continuam tocando a clínica como se nada tivesse acontecido. Inclusive, as desqueridas estão contratando mais psicólogas e divulgando o trabalho delas para novas pacientes. O motivo de eu querer contar essa história aqui para vocês é que eu gostaria que isso servisse de alerta, não só para as psicólogas, mas também para os pacientes.
E hoje eu me pergunto: será que tem alguma maneira de eu reaver esse dinheiro ainda? Ufa! Essa é a história da Adriana. Adriana, minha musa, fiquei aqui pensando em você, mas também pensando nas pacientes, né? Que acabam sofrendo por conta dessa falta de profissionalismo, falta de ética e outras coisas aqui que, né, o meu advogado tá de férias. Mas assim, no fim das contas, quem é afetado mesmo é quem tá fazendo terapia, quem tá trabalhando, né? Porque construir vínculo com o psicólogo leva tempo. Então, imaginar pessoas tendo que trocar de profissional várias vezes em menos de um ano, realmente é algo muito triste. Eu imagino que tenha sido ainda mais difícil, porque quando a gente está no início da profissão, a gente está começando, às vezes a gente tem medo de perder as oportunidades. E aqui a gente está falando de uma clínica bem conhecida. A Adriana, às vezes, podia ter um medo de criar uma fama de difícil, um medo de dizer não, né? A gente fala muito sobre relacionamentos abusivos, amorosos, mas nem sempre a gente fala das relações profissionais abusivas. E elas existem. O que me deixou mais pistola, triste e bem injuriada com essa história foi perceber que realmente, né, não era um problema com o banco, não era um problema de algum processo trabalhista, porque tinham profissionais já há 2 anos, 3 anos trabalhando na clínica que não tinham recebido. Antes de tudo isso acontecer, já tinha essa situação rolando, né, já tinha esses atrasos, essa falta de pagamento. Imagina você como paciente dessa clínica que também tá tomando um golpe, porque você paga a sessão e às vezes você quer cancelar, porque o profissional muda, eles não devolvem o seu dinheiro, e ainda por cima você recebe uma mensagem de, sei lá, um advogado ou da clínica te coagindo, falando o que você deve ou não fazer, se você deve ou não ver tal profissional. As 2 estão cheias de problema, cheias de dívida, estão totalmente erradas e sem ética nenhuma, e ainda estão mandando mensagem coagindo paciente ou ex-paciente. Adriana, você fez certo em não assinar esse contrato, de distrate. Não assine se você não se sentir confortável. Eu espero que você ache uma luz nos comentários. Quem sabe alguém que já conhece essa clínica aqui, só pelo pouco que eu tô falando, também não te ajuda aí depois que escutar essa história. E eu, curiosa que sou, fui dar uma olhadinha no Reclame Aqui, porque, né, eu tenho o nome da clínica, mas não vou passar para vocês. E eu posso dizer, gente, que tem reclamação quase todo dia de algum paciente. Se tem reclamação todo dia de um paciente, imagina quantas psicólogas estão esperando o pagamento dessa clínica. O motivo dessa história estar aqui é que a nossa musa quis deixar esse alerta para psicólogas e pacientes e também para saber como ela pode fazer para receber esse dinheiro, que agora, né, eu acho que ela já deu por perdido, né. Se tem gente esperando há anos para receber, gente, alguém dá uma luz aqui, tem algum advogado aí, se tem uma clínica que tem tantos processos trabalhistas e reclamações em Reclame Aqui e várias outras questões, como é que esse site está no ar? Como é que isso está operando ainda? Tem tantos profissionais bons, mas por conta desses horríveis, alguns outros levam fama também, né. E a Adriana podia ter ficado aí mais tempo e manchado o nome dela, a reputação dela. Ainda bem que deu tempo dela sair. Espero que você consiga reaver esse dinheiro, mas se você não conseguir também, o mínimo que eu desejo aqui é justiça. E se alguém tiver um conselho, uma ajudinha, uma opinião melhor aí, extra do que a Adriana pode fazer, envie aqui pra gente, tá bom? É isso por hoje, musers. Não esqueça de deixar sua opinião aqui nos comentários ou lá no nosso grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram, gente, você consegue escrever o quanto você quiser, tá? Mas aqui os caracteres do Spotify, do YouTube são mais limitados. O link do nosso Telegram tá aqui na descrição desse episódio. Deixa eu dar um recadinho aqui, gente. Se você tá no nosso grupo do Telegram faz bastante tempo, eu criei um segundo grupo do Telegram, tá? Porque eu tive problemas com o primeiro. Então, entra no grupo, clica no link novo, que vai te encaminhar para o grupo que agora a gente está comentando lá, e deixa a sua opinião. Tá bom, meus amores? Um beijo e até já já!
final, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda ela pra gente no nosso e-mail, escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!